Bom dia! Então, essa é a nossa videoaula de número 7. A gente vai iniciar o módulo 5 e essa é a primeira parte do módulo 5. Então, essa aula está na página 526 da apostila e vocês já podem fazer os exercícios a partir da página 555. Na videoaula de hoje, a gente vai começar o nosso filo, que é o filo dos cordados, né? Só que a gente não vai ver todos os cordados hoje. Hoje a gente vai ver até peixes. Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos a gente vai ver na parte 2, na videoaula de número 8, tá bom? Espero que vocês aproveitem a aula, que vocês entendam e fiquem ligadinhos, tá? Enfim, filo dos cordados, também conhecido como filo cordata. Aqui eu separei para vocês alguns representantes, né? Então a gente tem Assídia e Anfioxo, que fazem parte dos protocordados. Aqui um ciclostomata, um peixe cartilaginoso, peixe ósseo, réptil, anfíbio, aves e mamíferos, isso mesmo. Esse é o nosso filo porque tem a nossa classe, que é a classe dos mamíferos. Bom, a gente destaca como características embriológicas do grupo dos cordados a simetria bilateral, triblásticos, celomados e deuterostômio. Lembra que deuterostômio somos nós e os equinodermos. Os outros animais, os invertebrados, são protostômios. E existem características embrionárias que são exclusivas dos cordados. Tubo nervoso dorsal, notocorda, cauda pós-anal e as fendas faríngeas, também chamadas de fendas branquiais. Então, gente, olha só, o tubo nervoso dorsal é esse tubo que se forma, né, que vai ao longo de todo o embrião, e que contém aqui o sistema nervoso, que vai dar origem ao sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico também. A notocorda é esse cordão fibroso que dá sustentação ao corpo do embrião. A cauda pós-anal, que surge após o ânus, né, essa protuberância aqui que tem após o ânus, e as fendas branquiais, que podem permanecer no indivíduo ou podem desaparecer dependendo das espécies. Então, os cordados eles são classificados em 3 subfilos. O subfilo urocordado e o subfilo cefalocordado, eles são chamados os dois juntos de protocordados, são cordados primitivos. Aqui a gente tem o subfilo vertebrado, que também pode ser classificado ou chamado como craneado. Os vertebrados, eles podem ser gnatostomata ou agnata. O agnata tem a classe ciclostomata, que é o grupo dos animais que não tem mandíbula e a boca é redonda. Agora, os gnatostomatas são aqueles que apresentam mandíbula. Então, a gente tem a superclasse dos peixes e a superclasse tetrápoda. Dentro da superclasse dos peixes, a classe Chondrichthyes e a classe Osteichthyes, né? Peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. E aqui a gente tem a classe, né, na superclasse tetrápoda, a classe dos anfíbios, dos répteis, das aves e dos mamíferos. A gente vai começar o estudo dos animais do filo dos cordados pelo subfilo urucordado-tunicados. Dá para entender, né? Que essas criaturas fazem parte do grupo chamado de protocordados. Então, essa aqui são as assídeas, mais parecem esponjas, e essa aqui são as salpas, que mais parecem um quinidário. Mas, na realidade, não. São cordados. Por quê? Porque apresentam aquelas características embrionárias que todos os cordados têm. Notocorda, cordão nervoso dorsal, cauda pós-anal e fendas faríngeas durante o desenvolvimento embrionário. Bom, essas são as características que
classificam esses animais como o subfilo dos urocordados ou tunicados. Então, vamos conhecer um pouquinho das características desse grupo dos urocordados, estudando a anatomia das assídeas, né? Bom, gente, esses animais eles são pequenos, eles são marinhos, o adulto vive fixo no substrato, mas a larva ela é livre e natante. Lembrando que as salpas elas também flutuam no oceano, tá? Então, o corpo é revestido por uma túnica e essa túnica, na realidade, é um polissacarídeo denominado tunicina. Esse polissacarídeo ele é semelhante à celulose. Esses animais eles são filtradores. A notocorda é a estrutura que permanece durante a fase larval no animal e compõe a cauda desse animal. Então, ele tem notocorda durante a fase larval. Os adultos não apresentam notocorda, porém o tubo nervoso dorsal e as fendas faríngeas vão permanecer. O corpo dele apresenta duas aberturas e a gente tem aqui o sifão inalante, que é por onde entra a água, passa por todo o corpo do animal, e depois o sifão exalante. Bom, é importante que essa água passe por dentro do corpo desse animal, porque é a maneira que ele tem de obter o alimento e o oxigênio. E a eliminação das excretas e dos gametas também se dá nesse processo, né? Bom, gente, com relação à reprodução, esses animais eles são monóicos, com fecundação externa e o desenvolvimento indireto. E também podem fazer reprodução assexuada por brotamento. Mais um subfilo que faz parte do grupo dos protocordados, que é o subfilo dos cefalocordados. Bom, gente, o representante é o anfioxo, né? Esse animalzinho pequeno. Eles são marinhos, eles medem mais ou menos 10 centímetros, são afilados nas extremidades, eles vivem enterrados. E o mais interessante é que quando eles nadam em movimentos ondulatórios. Vamos conhecer a anatomia do anfioxo, né? Então, assim, aqui a boca, essas cerdas ao redor da boca são chamados de cirros e eles ajudam no processo de alimentação desse animal, porque a água entra pela boca do animal e esses animais são filtradores. Bom, gente, percebam que esse animal já na fase adulta, ele ainda apresenta notocorda, cordão nervoso dorsal, ele ainda tem as fendas branquiais ou faríngeas e ainda apresenta cauda pós-anal. Então, essas características, que são características embrionárias, elas permanecem no indivíduo adulto. Bom, em relação à reprodução, esses animais são dioicos, com fecundação externa e o desenvolvimento também indireto. Agora, então, o terceiro e o último subfilo, que é o subfilo vertebrata ou craniata. Esse subfilo ele apresenta mais ou menos 40 mil espécies e essas espécies elas têm em comum 3 características, né? Que é o crânio, a coluna vertebral e anexos embrionários. Bom, o crânio é uma estrutura que protege o encéfalo e ele é formado de cartilagem ou osso. A coluna vertebral é a estrutura que protege a medula e dá sustentação ao corpo. Ela é formada de pequenos segmentos de cartilagem ou osso que ficam organizados em sequência, né? Essa coluna ela é originada a partir de um tecido chamado de mesoderma. Lembra? Mesoderma é um dos folhetos embrionários. E essa coluna ela substitui a notocorda, que na realidade vai atrofiar nos animais desse filo. A gente vai ver que existe exceção, mas depois eu comento com vocês, tá? Bom, e por último, então, a terceira característica comum desse grupo é o fato de desenvolverem anexos embrionários. Esses anexos eles são estruturas formadas a partir dos tecidos do embrião e eles surgem no início do desenvolvimento
no sentido de desempenhar funções vitais para o embrião, né? Bom, agora a gente vai ver dois grupos do subfilo dos vertebrados, que é agnatas e gnatostomatas. Esse é o grupo agnata da classe Cyclostomata. Então, os representantes lampreia e peixe-bruxa. Ó, a boca da lampreia e a boca do peixe-bruxa. Gente, agnata significa sem mandíbula e ciclostomata tem a ver com boca redonda. Então, são as características importantes desse grupo, né? Além disso, são animais de corpo alongado, cilíndrico, não apresentam escamas e apresentam na pele uma glândula produtora de um muco, que deixa um animal escorregadio. Isso é importante na hora da defesa contra o predador. Bom, gente, não apresentam nadadeiras pares, apenas ímpares. As nadadeiras dorsal e caudal. Bom, já falei da boca redonda, sem mandíbula, mas ainda não tinha comentado sobre os dentes, né? Eles apresentam dentes córneos. O dente córneo é um dente queratinizado. Esses animais são marinhos, de água fria, e uma novidade agora, esses animais são ectotérmicos. Isso significa o seguinte, a temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. Bom, a notocorda, ela está presente no adulto e o esqueleto é cartilaginoso e não há formação completa das vértebras. Lembra quando eu falei da exceção em relação à coluna vertebral? Tá aqui a exceção. Esses animais, eles não desenvolvem completamente a coluna vertebral. Bom, em relação ao coração, ele é formado por duas cavidades, o átrio e o ventrículo, e a excreção é feita por amônia. Eles excretam a amônia. A lampreia é um ectoparasita, se alimenta geralmente de sangue. E o peixe-bruxa, ele já é necrófago. Ele, na realidade, ele se alimenta de animais moribundos, assim, animais que já estão morrendo. Bom, a lampreia, em relação à reprodução, ela é dioica, com fecundação externa e desenvolvimento indireto. É bem interessante, porque esse animal, quando ele vai se reproduzir, ele procura água doce. Ele vai para o rio e lá ele deixa sua larva, que fica mais ou menos 1 ano, até voltar para o mar e se desenvolver no indivíduo adulto. Já o peixe-bruxa, ele é monóico, com fecundação externa e o desenvolvimento é direto. E agora, então, um grupo chamado de gnatostomatas. É um grande grupo esse. Nesse grupo estão os craniados com mandíbula. Bom, gente, além da mandíbula, a coluna vertebral ela é completa. Dentro desse grupo, a gente vai conhecer, então, as classes, que é Chondrictei, Osteictei, Anfíbio, Répteis, Aves e Mamíferos. Classe dos Chondricteis. Então, esse grupo ele representa mais ou menos 5% de todos os peixes, e a maioria é marinha, mas existem representantes de água doce. Então, nesse grupo a gente tem tubarão, que é bem conhecido de vocês, arraia também, e quimera, também é chamada de peixe-rato. Essa aqui não é muito conhecida de vocês não, mas a gente vai falar mais sobre ela. E aqui tem os exemplares dos ovos desses animais, né? Principalmente dos tubarões. Os tubarões também botam ovos, então aqui a gente tem os ovos dos tubarões. Então agora a gente vai conhecer a anatomia externa da classe dos Chondricteis e a gente vai utilizar então o tubarão como representante. Lembrando que a classe Chondrictei leva esse nome porque esses animais são animais que apresentam um esqueleto formado por cartilagem.
Além disso, algumas características são exclusivas, tipo boca ventral, né? A boca, então, ela não está na região anterior do corpo, ela se localiza na parte ventral do corpo. Esses animais apresentam de 5 a 7 pares de fendas branquiais, que é uma estrutura importante, é por ali que sai a água, então a respiração é branquial. Eles já apresentam nadadeiras pares, então a gente tem um par de nadadeira peitoral e um par de nadadeira pélvica. As nadadeiras ímpares também continuam, né? Então tem a nadadeira anal, tem a nadadeira que é chamada de nadadeira caudal, heterocerca. Por que heterocerca? Porque não existe simetria entre a parte dorsal e a parte ventral da nadadeira. E na região dorsal, então, a gente tem a primeira nadadeira dorsal e a segunda nadadeira dorsal. Esses animais eles não têm um encéfalo muito desenvolvido, mas o sistema sensorial é bastante desenvolvido. Então, eles têm visão, audição e o olfato bem desenvolvido. Além disso, vão aparecer dois tipos diferentes de estruturas que vão auxiliar com relação aos sentidos, né? Então, a gente tem aqui, ó, a linha lateral. A linha lateral é uma linha que parte desde a cabeça e vai até a cauda do animal e é formada por pequenos furos, e dentro desses furos existem células que são sensoriais, células que recebem o sentido da vibração da água, né? Então, a diferença de pressão na água é detectada por essa linha lateral. E um outro órgão do sentido também é chamado de ampola de Lorenzini, que fica localizada nessa região aqui, ó, da cabeça e principalmente ao redor da boca. Essa ampola de Lorenzini, ela tem como função perceber a eletricidade na água. Então, existem células ali sensíveis à eletricidade. Esse animal precisa disso, porque afinal de contas ele não consegue enxergar o que ele está comendo, né? Então, ele vai pela produção da eletricidade que os animais produzem naturalmente, né? Bom, a gente vai conferir agora a anatomia interna desses animais. Vale lembrar que esses animais eles são ectotérmicos, isso significa que eles não conseguem manter a temperatura do corpo constante, ou seja, a temperatura do corpo ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. Bom, gente, a gente vai começar então pelo sistema digestório. No sistema digestório existe então um intestino com válvula espiral. Essa válvula espiral é importante para aumentar a absorção dos nutrientes. Esse sistema digestório, juntamente com o sistema excretor e o sistema reprodutor, eles acabam no orifício chamado de cloaca. Os rins são mesonéfricos e esses animais excretam a ureia, né, que também é liberada pela cloaca. Bom, o coração, né? O coração com duas cavidades e esses animais eles apresentam então a circulação simples e a circulação também é fechada, né? O sangue não sai dos vasos. E por último, então, a gente tem o sistema reprodutor desses animais, que é muito interessante, né? Esses animais eles são dioicos, com fecundação interna e desenvolvimento direto. O clásper é o órgão copulador e ele é formado lá na nadadeira pélvica, que é modificada. Bom, esses animais eles podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Os animais ovíparos são aqueles que botam os ovos, né? E esses ovos então se desenvolvem, esses embriões dentro dos ovos se desenvolvem fora do corpo da fêmea. A gente tem como exemplo o tubarão lixa, o tubarão chifre. Bom, os ovovivíparos, esses embriões, eles se desenvolvem dentro do corpo da fêmea, mas também dentro de um ovo. Então, um exemplo, a gente tem o tubarão branco, o cação lixa e o tubarão tigre. E os animais vivíparos são aqueles que parem os seus filhotes vivos e não estão dentro do ovo. Então, a gente tem como exemplo o tubarão martelo, o tubarão azul, o tubarão cabeça chata e também o tubarão baleia. A classe dos condríctides, então, são divididas em duas subclasses.
a classe Holocephali e a classe Elasmobranchi. Bom, a Holocephali a gente tem como representante o fóssil vivo, né? Que é a quimera ou peixe-rato. Eles apresentam um corpo afilado na região caudal, os olhos são grandes e possuem apenas uma fenda branquial. Esses animais eles habitam oceanos profundos. Já a subclasse Elamobranchi é a subclasse onde são classificados os tubarões e as arraias, né? Então, os tubarões eles apresentam um corpo fusiforme, fendas branquiais laterais e esses animais são predadores na sua maioria. Os animais de grande porte eles são filtradores. Já as arraias elas apresentam o corpo achatado dorso-ventralmente. Elas podem apresentar espiráculos próximo aos olhos, na região dorsal. Alguns apresentam ferrão na base da cauda, que é chamado de aguilhão, também é uma estrutura de defesa. E também algumas produzem descargas elétricas. E a nossa última classe de hoje, então, é a classe dos Osteícteis, que são os peixes que apresentam o esqueleto ósseo. Bom, gente, eles representam mais ou menos 95% dos peixes, né? Sendo que 60% desses peixes são de água salgada, são marinhos. Aqui eu separei para vocês uns exemplos bem interessantes, como o peixe-lua, que é um peixe bem diferente, né? O cavalo marinho, que muita gente não sabe, mas é um peixe. Esse peixe de profundidade que ele caminha, é muito interessante. Esse peixe ele é chamado de peixe-morcego. Vamos então conferir agora a anatomia externa e a anatomia interna desses peixes. Então, esses peixes eles possuem escamas achatadas. Essas escamas são chamadas de escamas dérmicas, porque elas têm origem na derme. Esses animais também são ectodérmicos, ou seja, não mantêm a temperatura do corpo constante, ela varia de acordo com o ambiente. Eles também apresentam nadadeiras pares, que são as nadadeiras pélvicas, as nadadeiras peitorais que ficam aqui em cima. Esta abertura aqui, ó, que se chama opérculo, lá dentro estão as brânquias. Esse animal ele tem boca anterior, né? Então a boca fica na frente do corpo, e as nadadeiras ímpares também, né? Anal, a nadadeira caudal, que é chamado de homocerca, porque olha só, existe uma simetria entre a parte dorsal e a parte ventral da nadadeira. E a nadadeira dorsal, né? Bom, também tem importante as narinas, apesar da água entrar e só ficar ali, né? A água que entra para a respiração, ela entra pela boca, então a narina não se comunica com a parte interna. Na realidade, ela tem células sensoriais para sentir o olfato. Bom, como eu já estava falando, né? O encéfalo também é pequeno nesses animais, mas os órgãos sensoriais também são bem desenvolvidos. Então, eles têm o olfato, a visão, a audição bem aguçadas, e além disso, ainda existe também a linha lateral, que é aquele órgão sensorial que detecta a pressão, né? A diferença de pressão da água, movimento da água. E aqui a gente vai encontrar também uma estrutura nova que se chama bexiga natatória. Essa bolsa aqui, ó, que contém ar, ela fica abaixo dos rins, que também são mesonéfros, mas essa bexiga natatória ela é um órgão bem importante porque ela ajuda o peixe a se manter na coluna de água. Então, na realidade, é um órgão hidrostático, né? Existe um peixe chamado de dipnóico, que é a piramboia. Esse peixe utiliza essa estrutura como pulmão. Então, os dipnóicos são chamados de peixes pulmonados. Bom, gente, o ânus, então,
ele é diferente, né? Ele tem duas aberturas, a abertura do ânus e a abertura urogenital, que é pela abertura urogenital sai a urina, que é a amônia, a excreta desses animais, e também os gametas, né? Óvulos e espermatozoides. Bom, o coração desses animais são iguais ao coração dos condrícteis, dos agnatas, né? O coração com duas cavidades, um átrio e um ventrículo, e a circulação é fechada, também é uma circulação simples, ou seja, no circuito, né, o sangue passa uma vez só pelo coração. Todo sangue que passa pelo coração é o sangue venoso, que está indo em direção às brânquias para que ocorram as trocas gasosas. Bom, gente, e com relação à reprodução, né, esses animais eles são dioicos na sua maioria, a maioria com fecundação externa e a maioria também com desenvolvimento indireto. A larva dos peixes é denominada alevino. Alguns peixes eles podem até mudar de sexo, né? Ou seja, eles produzem tipo óvulos e de repente numa fase da vida passam a produzir espermatozoides. Isso é bem comum com o badejo, com o peixe palhaço, com a garopa e com o mero. Os peixes então são classificados em dois grupos. O primeiro grupo é chamado de sarcopterígio e o segundo grupo actinopterígio. Bom, o sarcopterígio, eles têm como representante o selacanto e a piramboia, que é o peixe pulmonado. Foram considerados extintos até 1939. Esses animais eles são diferentes porque eles possuem nadadeiras lobadas com ossos articulados. E os estudos indicam que esse grupo foi o que deu origem aos anfíbios. E também que as nadadeiras desse grupo são as precursoras das patas atuais. Esse é o grupo, então, actinopterígio, e ele representa o maior número de peixes. Então, o maior número de peixes fazem parte desse grupo. Eles apresentam a nadadeira formada por membrana, e essa nadadeira ela é sustentada por raios de ossos. Então, queridos, gostaram dos cordados? Então, a gente só viu até peixes de esqueleto ósseo, né? A classe dos osteíctens. Agora, na próxima aula, a gente termina o filo dos cordados, que a gente termina com a classe dos mamíferos. Espero que vocês tenham curtido a aula, espero que tenham entendido. Qualquer coisa a gente tira dúvida na aula online. E não esqueçam de fazer os exercícios da apostila, que é importante para fixar o conhecimento, tá? Grande beijo para vocês e fiquem bem.